Juízes capítulo 13. O povo de Israel tornou a pecar contra o Senhor. Por isso o Senhor deixou que ele fosse dominado pelos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, chamado Manoá, do grupo de famílias da tribo de Dan. Ele tinha uma mulher que era estéril. Então, um dia, apareceu o anjo do Senhor à mulher de Manoá e disse a ela: Até agora você não pôde ter filhos, mas agora você vai engravidar e dar luz um filho. Cuidado, porém, para que ele não beba vinho nem qualquer bebida alcoólica, e não coma comida declarada impura pela lei. O cabelo do filho que você vai ter nunca poderá ser cortado, porque ele será nazireu, servo de Deus, especialmente consagrado desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel do domínio dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido: Apareceu a mim um homem de Deus que parecia o anjo de Deus. A aparência dele era quase gloriosa demais para se olhar. Não perguntei de onde era e ele não me disse o nome dele. Mas ouça o que ele disse: Você vai engravidar e dar à luz um menino. Ele não deverá beber vinho e nenhuma bebida alcoólica, nem comer nada do que a lei declara impuro, pois o menino será nazireu, especialmente consagrado a Deus desde o momento em que nascer até a sua morte. Então Manoá fez esta oração ao Senhor: Ó Senhor, peço que mande aqui outra vez o homem de Deus que apareceu à minha mulher, para recebermos instruções sobre o que devemos fazer com o menino que vai nascer. Deus atendeu a oração de Manoá, e o anjo de Deus apareceu outra vez à mulher quando ela estava sentada sozinha no campo. Ela saiu correndo e foi chamar o marido. Venha, Manoá, disse ela. Apareceu de novo aquele homem que esteve aqui outro dia. Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e ao aproximar-se do homem, perguntou-lhe: Foi o Senhor que falou com a minha mulher outro dia? Sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: Gostaríamos de receber instruções de como devemos criar o menino que vai nascer, para que ele possa ser preparado para a vida e a vocação dele. O anjo do Senhor respondeu: Cuide para que sua mulher siga as instruções que dei a ela. Ela não poderá comer coisa alguma que venha das plantações de uvas. Não poderá tomar vinho, nem qualquer outra bebida forte. E não poderá comer nenhum alimento declarado impuro pela lei. Ela deverá obedecer rigorosamente a tudo que ordenei a ela. Espere um pouco, por favor, disse Manoá ao anjo de Deus. Gostaríamos de preparar um cabrito ao Senhor. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: Posso ficar, mas não para comer. Contudo, se você quer preparar alguma coisa, traga uma oferta queimada ao Senhor. Manoá ainda não tinha percebido que era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome? Queremos manifestar a nossa homenagem quando a sua palavra se cumprir. Por que pergunta pelo meu nome? Replicou o anjo. Meu nome é maravilhoso. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereais e ofereceu tudo ao Senhor sobre uma rocha. Então o Senhor fez uma coisa fora do comum, verdadeiramente maravilhosa, enquanto Manoá e sua mulher estavam observando. Quando as chamas do altar subiam para o céu, o anjo do Senhor subiu nelas. Vendo isso, Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra, e essa foi a última coisa que o casal viu do anjo do Senhor. Só então Manoá percebeu que de verdade era o anjo do Senhor. Certamente vamos morrer, disse Manoá à mulher, pois vimos Deus. Mas a sua mulher respondeu: Se o Senhor quisesse dar fim às nossas vidas, não teria aceitado o nosso sacrifício queimado e a nossa oferta de cereais. Também não teria aparecido a nós, nem teria contado todas essas coisas maravilhosas. A mulher deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e foi abençoado por Deus, e o Espírito do Senhor começou a agir nele sempre que ia a manada entre as cidades de Zorá e Estaol.
Juízes capítulo 14. Um dia, Sansão foi a Tímina e viu ali certa jovem do povo filisteu que chamou a sua atenção. Voltando para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: Vi uma mulher filisteia em Tímina. Peço essa mulher para mim, porque eu quero me casar com ela. Porém, seu pai e sua mãe fizeram forte oposição e responderam: Por que você não casa com uma jovem do nosso povo? Por que você tem de arranjar esposa entre os filisteus que não obedecem a Deus? Será que não existe em Israel uma moça que sirva para casar com você? Porém, Sansão disse ao pai: Aquela que me agrada. Peça a moça em casamento para mim. O pai e a mãe de Sansão não perceberam que o Senhor estava por trás daquele pedido, porque estava preparando uma ação contra os filisteus, pois nessa época eles dominavam sobre o povo de Israel. Quando Sansão estava indo com seus pais a Tímina, já nas vizinhanças da cidade, nas plantações de uva ali existentes, de repente veio um leão rugindo contra ele. Então o Espírito do Senhor tomou posse de Sansão de tal maneira que ele rasgou o animal com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. Mas os pais dele não ficaram sabendo desse acontecimento. Em Tímina, ele conversou com a jovem e ela lhe agradou muito. Quando voltou a Tímina para o casamento, saiu da estrada para ver o cadáver do leão e viu nele o enxame de abelhas com mel. Ele tirou o favo de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou ao seu pai e à sua mãe, repartiu o mel com eles, e eles também comeram, mas não ficaram sabendo que o mel tinha sido tirado da carcaça do leão. Seu pai foi à casa da moça, seguindo o costume, e Sansão ofereceu uma festa e convidou 30 jovens para o acompanharem de Tímina. Em certo momento, Sansão desafiou os moços a decifrarem uma charada. Se vocês conseguirem decifrar o enigma durante os 7 dias da celebração do casamento, disse ele, darei a vocês 30 camisas finas e 30 trajes de festas. Se não conseguirem, vocês me darão as 30 camisas e os 30 trajes de roupas. E eles concordaram e disseram: Diga logo, qual é o enigma? A charada que Sansão apresentou aos moços foi esta: Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. 3 dias depois, eles ainda não tinham conseguido dar a interpretação. No 4º dia, os moços disseram à mulher de Sansão: Se você não quer morrer queimada e não quer que ponhamos fogo na casa do seu pai, convença Sansão a revelar a solução da charada. Será que fomos convidados para esta festa para sermos roubados? A mulher vinha insistindo com Sansão para que contasse a ela o segredo. Chorava e dizia: Você me despreza, você não me ama, pois você deu um enigma à minha gente e até agora você não me contou a solução. E Sansão dizia a ela: Se nem ao meu pai e à minha mãe eu revelei o enigma, por que deveria contá-lo a você? E durante os 7 dias da festa, ela chorava diante dele. E no 7º dia ainda mais, por causa da ameaça dos jovens. De tanto importunar Sansão, ele revelou a solução do enigma a ela. E ela foi contar o enigma aos seus amigos. Então, no 7º dia da festa, antes do pôr do sol, eles disseram a Sansão: Que coisa existe mais doce do que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão respondeu, aplicando o ditado: Se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam conseguido decifrar o meu enigma. Então, o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão de tal maneira que ele foi à cidade de Ascalon, matou 30 homens de lá, tirou os trajes de festa que vestiam e os entregou aos que decifraram o enigma. Enfurecido, porém, deixou a mulher e voltou para a casa do seu pai. E a mulher de Sansão foi dada em casamento ao homem que tinha sido o padrinho de casamento de Sansão. Juízes capítulo 15. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão pegou um cabrito para dar de presente à mulher dele. Ele disse: Vou ao quarto da minha mulher.
mas o pai dela não quis deixá-lo entrar na casa. "O fato é que eu pensei que você tinha ficado com ódio dela", explicou ele, "de modo que a dei em casamento ao seu melhor amigo. Mas olhe, a irmã dela é mais nova e mais bonita. Case com ela." Sansão ficou furioso e disse: "Agora ninguém poderá reclamar quando eu acertar as contas com os filisteus." Saindo dali, capturou 300 raposas e as amarrou em pares pelas caudas. Para cada par de raposas, arranjou uma tocha, amarrou a tocha nos rabos presos em cada par e, feito isso, tocou fogo nas tochas e soltou as raposas no meio das lavouras dos filisteus. Assim, Sansão queimou e destruiu os feixes de cereais colhidos, o cereal ainda por colher, as plantações de uvas e os olivais. "Quem foi que fez isso?" perguntaram os filisteus. "Foi Sansão, o genro do Timinita", responderam, "porque o sogro deu a sua mulher ao seu amigo." Então, os filisteus queimaram a mulher e o pai dela. Sansão disse a eles: "Se é isso que vocês fizeram, não vou sossegar enquanto não me vingar de vocês." Assim, ele saiu, atacou os filisteus com uma fúria terrível e matou muitos deles. Depois ficou morando numa caverna da rocha de Etã. Então, os filisteus subiram para atacar a tribo de Judá e ficaram acampados em volta da cidade de Lei. "Por que vieram para cá?" perguntaram os homens de Judá. Responderam os filisteus: "Viemos aqui para prender Sansão e fazer com ele o que ele fez conosco." Então, 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: "O que você está querendo fazer conosco? Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós?" Sansão retrucou: "Fiz a eles o que eles fizeram a mim." "Nós estamos aqui para prendê-lo e entregá-lo aos filisteus", disseram os homens de Judá. "Está bem", disse Sansão, "mas prometam que vocês mesmos não me matarão." Eles responderam: "Não faremos isso. Só vamos entregar você a eles amarrado. De maneira nenhuma mataremos você." E levaram Sansão amarrado com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando Sansão chegou à Lei, os filisteus correram ao encontro dele gritando. Mas o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, de modo que ele arrebentou as amarras como se fossem barbantes de linho chamuscados. Pegou então uma queixada de um jumento que achou ali por perto e com ela matou 1.000 filisteus. Então Sansão exclamou: "Com a queixada de jumento fiz deles montões, com uma queixada de jumento matei 1.000 valentes." Quando ele acabou de falar, jogou fora a queixada e chamou aquele lugar de Ramate-Lei. Sansão sentiu muita sede e rogou a Deus: "O Senhor deu hoje grande libertação a Israel por meu intermédio. Agora estou morrendo de sede. Vou cair nas mãos desses homens que não temem o seu nome?" Então o Senhor fez brotar água de um buraco da terra de Lei. Sansão bebeu e recobrou as forças e o ânimo. Aquela fonte ficou sendo chamada de En-Hacoré, e ela existe ainda. Sansão foi o juiz de Israel por 20 anos, mas os filisteus continuavam dominando os israelitas.